Olá pessoal, vamos lá? Vamos começar? Vamos fazer a nossa revisão aqui referente à terceira avaliação das turmas convênio, tá bom? Então, só lembrando aqui para vocês que em algumas turmas eu avancei um pouco mais no conteúdo, em conteúdo, e outras não. Então, vocês aqui vão verificar aqui até onde eu trabalhei com vocês, tá? Aí, por exemplo, principalmente na parte final da nossa revisão, eu percebi assim, poxa, o Nelson não falou sobre isso aqui, então fica tranquilo, não vai cair, tá? Eu vou abordar aqui o conteúdo, né, na nossa revisão, aí, mas você que vai verificar o que é que de fato eu trabalhei com vocês, tá? Eu estou falando principalmente na parte final da revisão desse vídeo, tá? Aí tu verificar aqui, não, peraí, isso aqui o Nelson aqui não trabalhou, tá? Então sabe que não vai cair. Eu só vou pedir na prova aquilo que eu trabalhei com vocês, tá bom? Então de repente eu posso falar uma coisa aqui, fazer uma revisão de coisa aqui, pô, Nelson não trabalhou isso aqui. Então fica de boa que não vai cair, tá? O que eu vou pedir que vai realmente cair na prova é só que eu trabalhei em sala de aula com vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. A gente vai fazer aqui a nossa revisão, tá? Eu vou pegar aqui uma cola aqui, porque sabe como é que é, né? O tio Nelson tá velho e algumas coisas a gente acaba esquecendo, tá bom? Bom, o nosso primeiro tema é o Estado, democracia e participação política. Entendeu o seguinte? Estado, governo, são coisas diferentes. Estado é instituição. Governo são as pessoas que administram o Estado. O Estado ele sempre se mantém, porque é uma instituição política que visa administrar a sociedade. É chamado de Estado. Governo são as pessoas que vão administrar essa instituição, o Estado. É por isso que, quando você tem as eleições, o processo eleitoral, ele é na verdade, uma forma de eleger o governante dos estados, tá? O governante do Estado. Então, por isso que governos são transitórios e o Estado não. O Estado ele sempre existe. O que vai mudar é o governo, ou seja, o gestor, o administrador, que vai mudar, e essa mudança vem através do que? Do processo eleitoral. Lembrando que o processo eleitoral, ele pode ser direto, ele pode ser indireto. Processo direto, né, era na Grécia Antiga, quando os cidadãos iam na ágora, na praça pública, decidir por alguma coisa ligada à sua cidade. Então, eles votavam diretamente em um tema, tá? Processo eleitoral indireto é quando você vota em alguém. Quer dizer, você está votando no deputado, no vereador, no senador, no presidente. Porque quem são essas pessoas? Eles vão te representar no Congresso, eles vão te representar no Estado. Por isso que é chamado de modelo eleitoral indireto. Você vai votar em alguém e alguém vai te representar. Também existe um outro tipo de modelo eleitoral direto, que é o plebiscito ou o referendo. Plebiscito ou referendo é quando você vota em um tema. Tá? É um processo eleitoral em que você não vai votar para deputado, nem vereador, nem presidente. Não, você vai votar num tema, tipo legalização da maconha, sim ou não? Descriminalização do aborto, sim ou não? Nós tivemos aqui no estado do Pará o caso do plebiscito para que o cidadão paraense decidiu na divisão do estado do Pará em mais 2 estados, Tapajós e Carajás. Sim ou não? A maior parte da população disse não. Tá? Então, o plebiscito é quando você vota em um tema. Tá? Referendo também. Então, isso é chamado de processo eleitoral direto. Agora, o indireto é quando você vota em um representante, um deputado, vereador ou senador. Tá bom? Lembrando que nação, gente, nação já é uma outra coisa. Quando a gente fala de nação, nação é uma identificação cultural, tá? Então, a gente vai verificar que existe a nação cigana, está espalhado pelo mundo. O cara se considera cigano, independentemente de onde ele esteja, porque é uma nação, uma identificação cultural, como a nação judaica, é a mesma coisa, tá?
Então, nação é quando você se identifica com algo, com alguma coisa, tá? Aí tem a ver com idioma, aí tem a ver, na verdade, com prática cultural, é uma outra coisa, é algo realmente mais significativo. Lembrando que quando se fala de democracia, o sistema democrático, ele surge na Grécia Antiga, tá? Ele vai para Roma, mas a democracia que, na verdade, a gente aborda para valer é a democracia liberal. Ela é liberal porque ela é chamada de democracia burguesa, que ela vai surgir na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, né? Você vai ter ali um modelo de democracia que tem ideia do governo do povo, que parte da visão de que quem manda não é o governante. O chefe não é o governante, é a população. Porque é a população que elege o candidato e pode tirá-lo através do processo de impeachment. Vamos lembrar que numa democracia, gente, existe o que é chamado de quê? De equilíbrio de poderes, os três poderes. Aí tu fala assim, Nelson, para que três poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Para que haja um equilíbrio. Um não pode se sobrepor sobre o outro, tá? Quando nós temos os três poderes, é chamado de tripartição de poderes, tá? Então, assim, quando você tem um modelo democrático liberal, tripartição de poderes, tá? É basicamente a ideia dos três poderes, que um visa fiscalizar o outro, tá? E existe também o modelo de pesos e medidas, tá? Que é a mesma ideia. O que é o modelo de pesos e medidas? Tá? É assim, é uma forma que o Estado liberal, que o sistema democrático liberal criou, para que um poder ele não seja maior do que o outro, tá? Cada poder vai fazer a sua função, tá? O legislativo vai criar as leis, o executivo vai cumprir as leis, o judiciário vai garantir que as leis sejam desenvolvidas, ok, mas tudo no equilíbrio, tá? É a ideia, por exemplo, é o chamado sistema de pesos e medidas. O que é isso, Nelson? É uma maneira de equilibrar o poder. A ideia é que um poder não seja mais forte do que o outro, não seja mais vantajoso do que o outro. Então eu crio pesos e medidas no sentido para que haja um equilíbrio. Isso é a marca do modelo democrático. O sistema democrático parte disso, de pesos e medidas, tá? E esse pesos e medidas é chamado de tripartição de poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário. Outra coisa, num sistema eleitoral, ou quer dizer, num sistema liberal, democrático, tem que existir oposição. A oposição faz parte. Então você tem a situação que é o grupo político que chegou ao poder, tá? Que está no governo, tá? E existe a oposição, que é aquele grupo político, né? O nome já está falando, que vai se opor, tá? A algumas ações do governo. Aí tu fala assim, Nelson, isso é importante? Claro que isso é importante. Porque o que faz a oposição? Ela fiscaliza, ela verifica se o governante está fazendo a coisa certa. Se o grupo que está no poder está fazendo a coisa certa. Então a oposição, ela é importantíssima para a democracia. Outra coisa são os partidos políticos. Pô, o partido político. Qual a ideia? O partido político, ou legenda eleitoral, eles visam que eles vão pegar, por exemplo, indivíduos na sociedade para ser representante da população. Porque, por exemplo, o deputado, o vereador, o senador, tá? Os governantes, de uma maneira geral, tá? Para eles poderem participar de um processo eleitoral, poder participar do processo eleitoral, eles precisam de quê exatamente? Eles precisam fazer parte de uma legenda política, de um partido político, tá? Quer dizer, o que faz o partido político? Ele pega os representantes, os seus deputados, vereadores, senadores, governantes, na própria sociedade, tá? Então os partidos políticos têm essa finalidade, têm essa função, tá? Então falar de modelo democrático, nós temos a tripartição dos poderes, pesos e medidas, que é o equilíbrio dos poderes, tá? E a ideia, por exemplo, da oposição, que ela é salutar, ela é importante para a própria democracia. Outra coisa, gente, é o tema do poder e dominação, tá? A ideia segundo Max Weber, qual é a função do Estado? O Estado, ele tem o monopólio da força ou da violência. O Estado é a única instituição que pode usar a violência de maneira autorizada, tá? Legítima. Por isso que nem todo indivíduo violento é criminoso. O Estado ele pode usar a violência dentro da lei.
Por exemplo, o caso dos representantes do Estado usar arma de fogo. Ou então, o caso da pena de morte. É uma execução de indivíduos que cometeram erros, crimes graves. E quem executa é o Estado. Então o Estado ele tem um monopólio, ele tem o quê? O monopólio da violência. Só ele pode usar a violência dentro da lei. Tá? Temos também, segundo Max Weber, os 3 tipos de dominação. Tá? A dominação tradicional, legal, racional e carismática. Dominação tradicional, um hábito antigo, um modelo tradicional, como a monarquias, tá? Como os papados. Né? O Papa ele parte de um modelo, digamos assim, tradicional, que existe já o quê? Há mais de 1000 anos, tá? De existência. Então, um modelo tradicional, como a monarquia, a família real inglesa, são modelos tradicionais de poder. Legal racional tem a ver com as eleições, é o processo eleitoral. Legal por quê? Porque é autorizado. Irracional porque vence a maioria. Então qual é o processo eleitoral? Quem é que vence? Quem que tem maior número de votos. Essa é a maioria. Tá? Então chega ao poder quem tem um número maior de pessoas que votam no candidato. O nome é legal racional. Carismático é a capacidade de alguns governantes de chegar ao poder pela sua habilidade, pela sua capacidade, pela sua atração pessoal. É uma coisa muito do indivíduo, que ele consegue conquistar as pessoas através da sua habilidade, da sua maneira de falar, sabe? Quer dizer, é uma coisa do indivíduo. Daí o nome, carismático. Figuras na história se destacaram, de Getúlio Vargas a Napoleão Bonaparte, né? Entre tantos outros que se destacaram pela capacidade e habilidade. Tá? Pessoal, poder e dominação. Michel Foucault. Michel Foucault, o filósofo francês, vai falar do quê? Da microfísica do poder, ou micropoder. O que é isso? Segundo ele, todas as relações humanas estão numa relação de poder. Todas. Tá? Existe uma relação de poder entre pais e filhos, existe uma relação de poder entre professores e alunos, existe uma relação de poder entre médicos e pacientes. Todas as relações, até num casal e namorado tem relação de poder. Aí pode dizer assim, mas espera aí, mas essa relação de poder pode chegar num grau de violência? Pode. Tá? Nem toda relação de poder necessariamente é uma relação de violência, mas pode acontecer. Então, a ideia, segundo Michel Foucault, é que todas as relações estão numa condição de quê? De poder. É a microfísica do poder. E ele vai falar que o poder vem de baixo. O poder não vem só de cima. Tá? As relações mais simples, mais pequenas, você tem uma relação de poder. Microfísica do poder. Tá? Outra, biopolítica ou biopoder. O que é a biopolítica ou biopoder? É o Estado que vai o quê? Criar toda uma estrutura para proteger a vida física, biológica do seu cidadão. Então, por exemplo, o Estado, ele começa já a partir do século XIX, por exemplo, a investir o quê? Em hospitais públicos, tá? Em sistema público de saúde. Para quê? Para manter a vida das pessoas. Tá? Vamos lembrar que a pandemia da gripe espanhola, o Estado, no início do século XX, vai criar toda uma estrutura para proteger as pessoas, criando hospitais de campanhas, que são hospitais temporários para separar os infectados dos não infectados, uso de máscara. O caso a pandemia do coronavírus, o mesmo processo, o Estado obriga as pessoas a ficar no lockdown, ficar nas suas casas, usar máscara. Para quê? Para proteção da própria pessoa. Isso é biopolítica, biopoder. Campanha do tabagismo, biopolítica, biopoder. Controle da natalidade, biopolítica, biopoder. Os sistemas de censo, quer dizer, o Estado ele vai criar o quê? O sistema de censo aqui é o censo com C, tá? É aquele sistema, por exemplo, para saber quantas pessoas tem numa residência, num bairro, tá? Numa rua. Para quê? Para que o Estado possa ter uma ideia de quantos indivíduos existem numa região para poder o quê? Construir um hospital, criar toda uma estrutura para ajudar aquelas pessoas. Então o censo aí, que é uma pesquisa, para ver o número de pessoas, é importante. Isso é biopolítica, é biopoder. Tá? Pierre Bourdieu, poder simbólico. O poder simbólico ou violência simbólica é aquela violência naturalizada, vista como normal. Então, a violência simbólica ela é um tipo de violência que ela é naturalizada, como o machismo, como a homofobia, como o racismo durante muito tempo, aquela coisa de bater em mulher.
que era naturalizado no passado. Tá? As relações, vamos pegar aqui, acho que algumas relações que eram violentas e eram naturalizadas, né? Relacionamentos abusivos, né? Vamos pegar aqui o caso da violência contra a mulher, quer dizer, a homofobia, o racismo, tá? São práticas que durante muito tempo foram naturalizadas. Então, e tem uma coisa, a violência simbólica, frequentemente a vítima não percebe que é vítima. Então, num relacionamento abusivo, normalmente, que as maiores vítimas são mulheres, elas não percebem que estão num relacionamento abusivo. E acreditam que o ciúme do seu parceiro é um sinal de amor, né? Quando na verdade pode ser, na verdade, não isso, mas um sinal de que o cara é meio doente, o cara é paranoico, o cara tem algum problema sério, entendendo? Então, falar de violência simbólica é aquela violência que ela é naturalizada, né? Vista como normal. Os clássicos, Emile Durkheim, Fato Social. Durkheim fala o quê? Fato social são normas e regras da sociedade. A maneira de falar, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, um conceito de beleza, não são criados por nós, são criados pela sociedade. Para Durkheim, nós somos resultado de um meio. Então, os nossos comportamentos e nossos hábitos não são criados individualmente por nós, mas sim pela sociedade. Ele chama isso de fato social. Tá? Fato social é exterior, vem da sociedade. É coercitivo, vem de coerção, pressão. A sociedade vai te pressionando a fazer aquilo que ela quer. Tá? É fato social. Tá? Generalizado. Tá? É a ideia de fato social. O fato social, ele pode ser patológico. Como assim patológico? Fato social patológico é quando algo acontece em grande escala e traz problema para a sociedade. Então, por exemplo, violência é um processo normal. Muita violência é patológico. Ansiedade é um processo normal. Muita ansiedade é patológico. Criminalidade pode ser uma coisa ruim, mas é normal. Muita criminalidade é patológico. Pegar aqui, suicídio é normal, apesar de ser uma coisa ruim. Grandes taxas de suicídio é patológico. Quer dizer, o patológico é aquilo que é exagerado, né? É só tu fazer aquela comparação. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. É isso, tá? Então, modelos patológicos, fato social patológico. Existe também, nesse processo, ele vai falar sobre a solidariedade orgânica e mecânica. Solidariedade mecânica, típico das sociedades pequenas, simples, tribais, aborígenes. É uma sociedade onde as pessoas estão mais integradas umas às outras, unidas umas às outras, tá? Mexeu comigo, mexeu com todo mundo. Divisão por sexo, função de homem e função de mulher. Típico de sociedades tribais. Sociedade ou solidariedade orgânica é a que nós estamos vivendo. Modelo capitalista, industrial, muitas funções, muitos indivíduos. Não tem mais divisão por sexo. Atividades que eram tradicionalmente de homens, mulheres estão fazendo e vice-versa. Tá? Há uma integração maior. São muitos indivíduos fazendo diversas funções. Estão integrados aos outros. Modelo orgânico, como um sistema orgânico, como um sistema mecânico, várias engrenagens integradas uns aos outros. É um modelo orgânico, quer dizer, indivíduos diferentes, funções diferentes, mas integradas, típico da sociedade moderna capitalista. Tá? Vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui. Anomia, conceito de anomia, é um estado de desorientação. Modelos anômicos é uma sociedade, segundo Durkheim, que está passando por uma crise. O estado desorientador, uma crise social, tá? Um excesso, digamos assim, a perda de referenciais, a perda da referência da família, da escola, da igreja. Tá? As pessoas estão mais desorientadas. E a anomia, ela provoca justamente o quê? Uma série de situações, de crises, que são crises de valores, como a crise da família, da escola e da igreja. Tá? Aí o Durkheim vai falar sobre o suicídio. O suicídio, que não é um problema apenas psicológico, ele pode ser também um fenômeno social. Ele fala do suicídio egoísta, quando a pessoa vai se afastando do grupo, da família, da escola, da igreja, se afasta dos grupos antes de cometer suicídio.
Suicídio altruísta é o inverso, é quando o grupo ele está ligado na pessoa. Quando o grupo diz assim, tira a própria vida, o cara vai lá e tira. Né? Como os terroristas, né? Como os homens bombas. O grupo falou, vai lá, ele faz. Suicídio fatalista é quando as normas da sociedade são tão insuportáveis que a pessoa prefere a morte. Que é o caso de muitos jovens que foram obrigados a se casar com pessoas que não gostavam, nas sociedades do passado, tradicionais, e muitas cometeram suicídio. Né? O banzo, a prática de muitos escravos no período colonial que preferiram o quê? Morrer, cometer suicídio até o quê? Que se tornar um escravo. Tá? É quando a coisa está insuportável, a pessoa prefere morrer. Suicídio anômico tem a ver com crises sociais. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária, você vai ter um aumento do suicídio. Como, por exemplo, a crise de 29 nos Estados Unidos, houve um aumento do suicídio, é um suicídio anômico. A crise do coronavírus, né, tivemos um aumento em todo o mundo do suicídio por causa do quê? Da crise, por causa da pandemia do coronavírus. Então, esses são os tipos de suicídio. Tá? Max Weber vai falar sobre ação social. Ação social é quando você é influenciado pelo grupo, não por toda a sociedade. Durkheim vai dizer que toda a sociedade te influencia. Max Weber vai dizer o seguinte, é o grupo que vai te influenciar. Família, escola, igreja. Pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma pessoa te influenciando. Então, a ação social, ela acontece no grupo te influenciando, ou uma única pessoa que vai te influenciar. Quer dizer, o grupo é que vai estabelecer os padrões de comportamento, não toda a sociedade. Tá? Então, é a tua família que vai te influenciar, é o teu grupo de amigos, a tua igreja que vai te influenciar, e não toda a sociedade. Porque se fosse toda a sociedade, nós teríamos os mesmos comportamentos. Então, a ação social é o grupo, o fato social é toda a sociedade. Tá? Ética protestante. O Max Weber fala que a ética protestante é basicamente o quê? Quando é a relação do capitalismo com os modelos protestantes religiosos. Não é que o protestante criou o capitalismo, não é isso. É entender que o protestante ele vai, digamos assim, criar um modelo religioso, cristão, litúrgico, que tem uma relação muito forte com o cristianismo. Deus ajuda quem cedo madruga. É uma expressão protestante que se enquadra ao capitalismo. Acordar cedo para trabalhar. Tempo é dinheiro é uma expressão protestante, tá? Cristã, que se enquadra ao capitalismo. Quer dizer, não perder tempo com bobagem. Tá? Quer dizer, para o protestante, qual é o pior pecado? A vadiagem, a preguiça, a indolência. Tá? Existe também a predestinação divina, que é uma liturgia protestante em que diz que nós já nascemos predestinados por Deus. E essa não tem como saber se seremos salvos ou não por Deus. Mas um sinal da salvação seria o que? A prosperidade econômica. Se prosperar economicamente, é sinal de que vai ser salvo por Deus. Karl Marx, filósofo alemão, ele vai falar sobre o materialismo histórico. Qual a coisa mais importante a ser estudada numa sociedade? Produção. Você conhece a sociedade pelo que ela produz. Produz é tudo aquilo que o ser humano pega da natureza e traz para o seu meio. Transforma. Aqui, ó. Tudo aqui em volta de mim é produção. Estou vestindo produção. São coisas que foram tiradas da natureza para o meu meio. Isso é chamado de quê? De modelos de produção. Você conhece a sociedade pelo que ela produz. Materialismo histórico é o quê? É estudar a história, tá? A partir do quê? Das relações de produção. Quem são os responsáveis pela produção? As classes sociais. Como é que é a relação entre as classes sociais? Harmoniosa ou conflituosa? Conflituosa, conflito. Tá? Se é conflituosa, é dialética. Aí ele vai falar sobre o quê? O materialismo dialético, embate de um grupo com outro. Tá? Modelos dialéticos. Tá? Então, quem são responsáveis pela produção é as classes sociais. A relação entre as classes é conflituosa. Daí que ele vai falar que a história da humanidade é uma história de lutas de classe. Tá? Outra coisa, ele vai falar sobre o fetiche da mercadoria. Fetiche da mercadoria é quando um produto ele é valorizado pelo status que ele tem. Tá? Não é pela sua utilidade, é porque ele representa. É o status, é o nome, fetiche, que vem de feitiço. Tá? Outra, mais-valia. Horas de trabalho desenvolvidas, só que não são pagas. Tá?
é um trabalho que foi feito pelo trabalhador, só que não foi remunerado. Das 8 horas de trabalho que o cara faz de segunda a sexta, o salário dele, no final do mês, não equivale a essas 8 horas, que vale somente a 6 horas. 2 horas de trabalho é de graça. Essas 2 horas de graça é o que o Marx chama de mais-valia. Horas de trabalho desenvolvidas, só que não são pagas, que vão para o lucro de quem? Do burguês. É um valor, é um trabalho que não é pago. É hora extra? Não, porque hora extra é remunerada. Mais-valia não tem remuneração alguma. Tá bom? E deixa eu ver aqui. Para encerrar, ideologia. O que é ideologia? Vamos lá, Marx ele divide a sociedade em duas partes: infraestrutura e superestrutura. Infraestrutura, modelos econômicos e materiais. Superestrutura, ideias, valores, princípios, ideologia. Tá? Segundo Marx, a classe que domina a parte econômica de uma sociedade, ou seja, a infraestrutura, domina toda a sociedade. Tá? O que é uma classe dominante? É uma classe que domina a parte econômica de uma sociedade. É isso. Tá? Então, ou seja, domina a infraestrutura. Aonde é que está a ideologia? A ideologia está na superestrutura, nas ideias e valores. Tá? O que é ideologia? É um conjunto de ideias. Falsa ideia. São o quê? Você encontra a ideologia na religião, na política, no Estado, na mídia. Né? A ideologia acontece quando? Por exemplo, quando você começa a seguir um modelo, um conceito de beleza, que é burguês. A gente se veste como burguês, mas nós não somos burgueses. A gente tem conceitos burgueses de beleza, mas nós não somos burgueses. Quer dizer, os nossos conceitos, as nossas ideias, o individualismo, o consumismo, são todos modelos burgueses, mas nós não somos burgueses. Ou seja, os valores que nós seguimos são valores de uma classe dominante. Mas por que a gente segue essas ideias? Porque são eles que dominam a parte econômica, e se eles dominam a parte econômica, eles dominam tudo. Tá? Ou seja, dominam então a ideologia. Quer dizer, o que é ideologia? É uma falsa verdade. É aquela expressão do Goethe, o propagandista nazista, que dizia que uma mentira dita muitas vezes se torna verdade. E a ideologia é um pouco isso. Mentiras, muitas vezes, que são vistas como verdade. Tá? Como aquela ideia de que a pobreza naturalmente é uma coisa do ser humano. Quer dizer, a pobreza é uma coisa natural. Não, não é natural. A desigualdade é algo natural. Não, não é natural. Mas se eu encaro como natural, como uma coisa que existe, é natural, eu estou seguindo uma ideologia. Tá? E essa ideologia é uma falsa verdade. Pessoal, é isso. Pô, cansei, caramba. É isso. Vai até aqui, tá? Desejo a todos vocês uma boa prova. Vai dar tudo certo. Tchau, pessoal. Até mais.